Bom, então a gente vai falar de solos, complementando o assunto da aula anterior, que foi o intemperismo, né? Então, só para lembrar, o solo, ele é um agregado de água, oxigênio, né, minerais, matéria orgânica e micro-organismos, né? Micro-organismo não necessariamente. A gente vai ver que tem animais de grande porte, digamos assim, que também interferem no processo de intemperismo, como é o caso do tatu, pangolim, tamanduá, etc. Né? Então a gente vai ver isso também com mais detalhe. Então, no entanto, quando a gente vai pensar na questão do solo, a gente tem que lembrar que vários fatores influenciam no processo de pedogênese, ou seja, no processo de formação dos solos, tá? Então, o solo, ele tem muito a ver com a geologia, que vai ser referência no que a gente chama de material de base, ou no protólito, né? Na geologia se usa o termo protólito, né? Então, aquela rocha, aquele elemento geológico, mineral que está ali usado como referência para depois formar um solo, e também os processos externos, né? A questão climática, né? A interferência de fatores como as raízes de planta, micro-organismos, entre outros. Então, de acordo com os fatores exógenos, que podem ser associados ao intemperismo, e também com os fatores internos, endógenos, que são desde o tectonismo, o vulcanismo, a formação das rochas e as características da rocha, a gente vai conceber aí uma diversidade de solos no planeta. Tá? No entanto, está uma classe de solos que é muito predominante, principalmente em zonas tropicais no planeta, que são chamados os latossolos. Tá? A gente vai falar dele depois com mais detalhe. Então, a gente depende disso aí também. Uma coisa importante, galera, é que entender, e isso é muito cobrado nos vestibulares, é a relação ambiental com o solo, né? Ou seja, o solo, ele é muito importante para as funções econômicas, ambientais, né? Então, você tem materiais que são importantes para a agricultura, você tem questões da preservação de solos, a erosão, né? Tudo isso passa pela questão do solo. Então, desde do Neolítico, né? Desde as primeiras atividades humanas, há uma relação muito direta com o solo, né? Aqui a gente tem pintura rupestre, que provavelmente pode ter sido pintado com algum material pedológico, né? O pigmento aqui da cor do solo, de acordo com a rocha. Os egípcios, na questão da lavoura, né? Então tem isso, né? A Torre de Pisa, ela inclinou por causa da questão pedológica, o solo não foi estudado da maneira correta, então hoje, para o engenheiro civil, isso é extremamente importante, né? Fazer teste, ensaio para saber a característica do solo, se é arenoso, se é siltoso, se é argiloso, né? Na imagem da direita, a gente tem terraços que ajudam a produzir agricultura e, ao mesmo tempo, proteger o solo, né? Por causa da questão da erosão. Esse relevo acidentado potencializa a erosão, né? Entre outros aspectos, né? Então, os solos, ele tem importância tanto para as atividades humanas, isso é muito importante lembrar. Então, você tem a questão da agricultura, a questão da água, recarga de aquífero, filtração da água, né? Então, aquele solo que é muito argiloso, a água é mais filtrada. Então, a argila acaba funcionando como um filtro natural aí para a água, né? Você também tem a questão da conservação de ecossistema. Então, o solo, ele interage com as plantas, ele interage com a biodiversidade, né? Ele pode sequestrar carbono, né? Você pode ter questão de restauração de ecossistema, acervo, enfim, você tem uma série de contribuições que o solo pode oferecer para a gente, né? Então, tendo como referência a aula passada, a gente tem aqui os fatores principais que vão condicionar a formação do solo, tá? Por que eu estou falando principais? Porque a gente pode ter ação, por exemplo, humana, que interfere
no processo, você pode ter ação de eventos climáticos, né? Então, dentro do intemperismo, a gente estudou esses elementos aqui. O tempo, né, está muito ligado à duração que aquela rocha vai ter. Então, por exemplo, uma rocha mais dura demora mais tempo para poder virar o solo. Uma rocha mais frágil, como uma rocha sedimentar, ela vira solo mais facilmente. Então, a gente tem essa condição. O relevo, né, que tem a ver com a interferência da erosão, da retenção ou não da água, né? A questão do clima é importante, porque o clima, de acordo com a questão da precipitação, da temperatura, também interfere no processo pedogenético. Então, a característica do solo pode também ser associada ao fator climático, né? Então, eu uso muito o exemplo da Amazônia e da Caatinga. Na Amazônia, você tem um solo mais pobre em minerais. Na Caatinga, você tem um solo mais rico em minerais. Opa, qual a relação disso com o clima? Na Amazônia chove mais, na Caatinga chove menos, né? Então, você tem esses fatores importantes, né? O material de origem, como eu falei, associado ao tempo, né? A geologia, o tipo de rocha, né? E a presença de micro-organismos. Então, eu vou tentar dar uma elucidada nisso, né? Então, dentro da questão externa, né, o ciclo hidrológico, ele é muito importante também para interferir no processo pedogenético. Ah, como assim, professor? Eu preciso lembrar que a forma como a água transita no ambiente pode interferir na erosão, pode interferir na degradação de rocha, né? Então, a gente tem esses detalhes aí também importantes, tá? Então, o ciclo hidrológico aqui é importante para entender. Essa imagem aqui, ela mostra, né, ela dá uma ilustrada num processo de evolução pedogenética, tá? 12:20, tá? Então, aqui a gente tem uma seguinte situação. Se você pegar aqui do lado esquerdo, aqui, ó, nessa parte aqui, você vê que você tem a rocha propriamente dita, a rocha sã. Então, aqui a gente tem um afloramento rochoso. Então, quando essa rocha começa a sofrer interferência dos agentes externos, o que vai gerar? Aqui eu tenho que lembrar do assunto da aula passada, né? O intemperismo. Então, o intemperismo, ele vai contribuir para que essa rocha comece a sofrer alterações, e essas alterações podem levar à formação de material pedogenético, ou seja, você começa a ter aqui uma formação incipiente de solo. Só que aqui a gente tem um solo mais recente, mais raso, com menos matéria orgânica, até porque a vegetação é bem pequena, é bem escassa aqui, né? Agora, quando chega nessa parte aqui, ó, a gente já vê uma diferença, tá? O que acontece nessa parte onde tem a árvore aqui? Você já tem uma rocha bem mais profunda, você tem essa camada aqui de saprólito, né? O que significa isso, na verdade? É a rocha podre, é a rocha em estado de decomposição. Então, aqui ela está preservada, e aqui já é uma camada em que ela passou por um processo de intemperismo e tal. Então, aqui você tem essa camada ainda de rocha preservada, mas já em estágio de decomposição. E nessa parte superior você já tem o quê? O manto pedológico, que seria o quê? A presença de água, minerais, tipo dessa rocha, dependendo ou não. Não quer dizer que os minerais que tem que ter no solo aqui por cima tem os mesmos na rocha. Você pode ter processos externos que influenciam numa dinâmica diferente. Eu vou comentar disso. Mas, em geral, quando você já tem essa vegetação mais densa, presença de um ecossistema já montado, você tem o quê? O material pedológico já é bem evoluído. Então, você tem aqui um solo mais espesso, raiz de planta, micro-organismo e tal, e diferentes estágios de evolução pedológica, tá?
Então, seria um processo temporal que é levado em consideração vários fatores, né? Como eu falei dos micro-organismos, a gente mostrou isso na aula passada, né? Você tem os micro-organismos, a macrofauna e a mesofauna, né? Então, esses elementos aqui contribuem no processo também de intemperismo e formação de solo, né? Isso aqui eu mostrei também falando da dureza das rochas, né? Os tipos de rocha também vão ter diferentes tipos de solos e estágios distintos, né? Isso aqui a gente viu, alguns grupos comentaram no trabalho também sobre isso, né? Então, a gente vai usar alguns exemplos. Bom, aqui nessa imagem, a gente tem uma condição de um afloramento de basalto, né, uma rocha mais escura, que é resultado de derrames de magma, né? Então, aqui nessa crosta mais escura, essa camada mais escura é o basalto propriamente dito, né? E aqui a gente tem um estágio de decomposição aqui, de uma rocha, né, amarelada, resultante da alteração dos minerais. Ou seja, então, o que mudou a cor aqui, galera? Como você tem o intemperismo químico, né, o intemperismo químico, ele mudou, ele gerou uma reação química na rocha aqui, nesse processo de intemperismo, de decomposição da rocha, e limpou alguns minerais. Então, você teve retirada de minerais, por isso que ele ficou mais claro aqui. Então, isso também vai gerar também um impacto direto no tipo de solo. Então, em lugares que chove muito, você pode ter esse processo também, né? Vamos mostrar aqui um outro exemplo. Uma coisa importante também em relação aos solos, tá? Os solos, assim como as rochas sedimentares, ela tem texturas diferentes. Então, quando eu falo que o solo é argiloso, ele é menos poroso, tá? Ou seja, o que é um solo poroso? É um solo que tem vazios, tá? Ele tem vazios, esses vazios podem ser preenchidos por água, por oxigênio, etc. Diferente da porosidade, eu tenho a permeabilidade. O que é a permeabilidade? É quando a água tem capacidade de transitar naquela camada pedológica. Isso também está muito ligado à textura do solo. Então, um solo arenoso, a água ela é mais permeável. Um solo argiloso, a água é menos permeável. Então, você tende a ter uma condição de que o solo argiloso ele vai ser menos interessante, por exemplo, para a agricultura, porque você vai ter que usar mais água, a não ser que você misture ali a argila para reter água. Então, muitas vezes, quem tem um sítiozinho vai plantar numa área mais plana, geralmente vai cavar ali, parece que tem muita areia. Aí ele olha na vertente ali, tem um barranco, ele vai lá no barranco e começa a tirar a terra do barranco e leva para esse canteiro e mistura naquele solo arenoso para dar uma equilibrada na questão da água aí. Então, é uma prática comum em alguns lugares, tá? Então, isso é importante para a gente entender. Bom, então, o processo de formação de solo ele pode ser feito de duas formas. Ele tem uma questão de um solo transportado, quando você tem a erosão, transporte, deposição, e aquele material começa a formar ali um solo, ou o processo de pedogênese, que eu mostrei naquele exemplo lá no início, onde você tem a rocha preservada, ela começa a sofrer alteração, e na medida em que você vai tendo diferentes estágios, você vai aumentando a camada de material pedológico. Então, a gente chama ali de um solo residual, né? Então, o processo de pedogênese, esse esqueminha ele é bem didático, ele funciona através de quê? Primeiro, eu tenho processos físicos e químicos, lembrando do intemperismo, né? Esses processos eles vão ser responsáveis pelos diferentes horizontes do solo. Daqui a pouco eu vou falar o que seriam esses horizontes, como é que a gente faz essa leitura. E esses horizontes, eles sofrem influência de processos como adição. Então, por exemplo, eu tenho uma rocha que tem uma quantidade X de mineral. Aí vem um transporte de erosão, cai naquele material ali um outro tipo de mineral e vai adicionar novos minerais naquela camada pedológica. Você também pode ter processos que vão retirar minerais, depende, por exemplo, no caso da Amazônia, que a água vai limpar o solo, né, vai lixiviar, porque vai ter muita umidade, né? Ou até mesmo
translocação, né? Você vai ter mistura dos minerais ali naquela camada mesmo do solo. Isso pode acontecer por evapotranspiração, né? Ou até mesmo pela aumento ou diminuição de lençol freático. Então, por exemplo, tem lugares que a água, quando na época da chuva, ela aumenta. Então, nela aumentar o nível de água ali no solo, então, você, por exemplo, no inverno, para furar um solo, para chegar na água, gasta 3 metros. No verão, quando tem mais chuva, cai para 1,5 metro. Então, essa alteração do lençol freático pode influenciar nessa translocação também, a própria temperatura, né, evapotranspiração, e também reações químicas que podem converter os elementos minerais que estão no solo. Então, isso tudo é presente, né? Aqui nesse esquema aqui, ó, esse é um teste, né, de laboratório que vai medir a granulometria. Então, você vê, a argila, ela mistura na água. Quando você pega um rio muito barrento, né, é porque tem muita argila em suspensão. Aí depois vai mudando, silt, areia fina, areia grossa. Então, a gente consegue medir isso em laboratório, né? Aqui a gente tem um perfil pedológico. Então, é muito comum a gente ver essas imagens em áreas de estudos pedológicos. Então, aqui o cara fez esse corte na vertente, e aí está representando isso aqui. Então, como é que eu faço a leitura disso? Então, vamos lá. Essa camada aqui, o horizonte R, é a rocha preservada, é a rocha in natura ainda, tá? Então, vamos imaginar que no Brasil isso aqui pode ser um granito, tá? Então, esse está lá preservado. Em cima desse granito, você já tem um material alterado. Então, ele começou a sofrer erosão, sofrer intemperismo, tá? Então, ele começou a desgastar. Então, você já tem aqui um material em estágio de decomposição. Então, a gente chama isso aqui de horizonte C, tá? Que vai ser muito semelhante ao material que está aqui em cima, tá? Isso no esquema de um solo residual, tá? Então, você tinha a rocha, ela foi evoluindo até formar o solo, com pouca mistura de outros minerais de outras áreas. Bom, depois você tem o horizonte B. Então, você vai ter ali uma concentração de materiais removidos, né, do A, do E, que foram transportados para aqui, né, e um resíduozinho de materiais minerais que estão aqui nessa parte, tá? O horizonte E é onde você vai ter aqui, por exemplo, dependendo do tipo de solo, uma presença maior de argila, óxido de ferro. Você pode ter aqui digamos, uma coesão maior do tamanho dos minerais aqui, dependendo do lugar que a gente está analisando. Já no horizonte A, o que você vai ter? Vai ter, além dos minerais que foram provenientes da rocha e tal, você vai ter também já no início de um material orgânico, que é decorrente, por exemplo, da serrapilheira, né, das folhas, da vegetação que está subjacente aqui, né? E o horizonte zero é onde você tem propriamente dito o solo, né? Isso pode variar de 20, 30, 40 centímetros, dependendo do lugar aí. Então, no horizonte zero é onde você vai ter aqui a água, o oxigênio, o micro-organismo, matéria orgânica e minerais. Então, esse modelo aqui, galera, ele pode sofrer alteração, tá? Então, a gente pode ter mistura do horizonte E com o horizonte B, a gente pode inverter as camadas. Então, o que vai influenciar nisso? Os fatores externos aqui. Então, os fatores que condicionam o intemperismo, junto com a geologia, que pode mudar essa dinâmica. Então, a gente vai ver alguns perfis aqui, tá? Então, aqui a gente tem alguns tipos de solo, né? No A, aqui é um plano solo, né? Tipo nos Estados Unidos, você vê que tem pouca presença de ferro, né? Um solo mais claro, né? O espedossolo na Alemanha, que a gente já tem um material mais associado à questão do gelo, né, a questão do clima temperado, né, e aqui um plano solo na região do Rio, ali, próximo à Universidade Federal Rural, na Seropédica, né. Então você já tem as camadas aqui bem definidas, uma camada mais orgânica, uma camada intermediária, e aqui um manto de regolito aqui em decomposição, né. Aqui a gente já tem um horizonte de solo diferente dos outros. Olha só, você tem um horizonte orgânico, com muita serrapilheira, matéria orgânica,
Aí você tem aqui uma outra nomenclatura, horizonte A1, A2, né? Muda aqui, por exemplo, a cor é diferente. Então, aqui tem mais matéria orgânica, aqui menos matéria orgânica, né? Então, a gente consegue fazer essas distinções aqui. A gente tem diferentes tipos de solos, né? Então, aqui a gente tem os solos coluviais ou eluviais, seriam solos transportados. Então, aqui é um exemplo nesse túnel entulhado aqui por lama, né? Então, aqui são materiais que foram transportados, né, por gravidade, muito associadas às enxurradas, né? Então, você tem composto por minerais selecionados, geralmente argila, que é aquele material mais fininho, como eu falei, ou até mesmo blocos, dependendo da região, né? Você tem depósito de encosta, é muito comum em corte de estradas, você ter esse modelo de solo também, né? E os colúvios, né, que são áreas mais estáveis. Geralmente você já pega ali regiões que você tem uma evolução da vertente. Então você tem um relevo que está lá com a rocha florada, ela começa a evoluir o intemperismo. Então na parte mais baixa dessa vertente, você tem ali o que a gente chama de uma rampa de colúvio. E ali você tem um solo um pouquinho mais espesso do que na parte mais alta, né? Aqui você tem os solos aluviais, também podem ser transportados pelas águas, né? Chuva, rios, etc., né? Então, você tem ali uma energia de transporte que vai selecionar o tamanho dos materiais. Então, por exemplo, materiais menores vão ser mais transportados, mais facilmente transportados. Materiais mais pesados vão ser mais difíceis de transportar. Então, você pensa, por exemplo, numa areia da praia, aí você tem lugar que você vê muita poeira, porque a poeira ela é mais fácil de transportar do que a areia, né? A poeira já lembra um pouco mais a argila propriamente dita, né? Então, isso também depende do tipo de dinâmica do transporte na região, né? Aqui a gente está dando um exemplo, né? Então, no fundo dos depósitos marinhos e fluviais, né? Você tem material mais fino, né? Já naqueles rios de corredeira, você tem material mais grosseiro, né? Você tem os solos eólicos, que são muito transportados pelo vento, então o vento ele ajuda a separar os materiais também, igual a água, né, de tamanho e peso, né? Então, tem lugar que venta pouco na praia, você vai ter uma areia mais fina. No lugar que venta mais, você pode ter uma areia um pouco mais grossa. Então, isso também varia. Solos orgânicos geralmente são associados às áreas de bacias, né, onde você tem deposição de sedimentos, né? Eu, particularmente, estou interessado muito em estudar um tipo de solo chamado organossolos ou turfeiras, né? Que é resultado de processo de deposição de sedimento, né? E, inclusive, na Serra do Espinhaço tem umas áreas que tem esse tipo de solo, né? E a gente dá até o nome de turfa ou turfeira, né? Em lugares, por exemplo, na Europa, esse solo tem muito fóssil preservado, né? Então, hoje ele é associado, por exemplo, a boa captação de carbono, então ele retém carbono e, ao mesmo tempo, ele conserva muita água, né? Então, é um solo que tem um estudo muito interessante sobre eles atualmente, tá? Esse esquema a gente mostra um processo de evolução pedogênico, então, a rocha, né, a presença de musgos, líquens, depois isso vai evoluindo, até chegar nesses diferentes tipos de solo. Aqui a gente tem um perfil de um latossolo, né? Um solo bem profundo, bem evoluído, né? Formado por muita erosão e deposição e bioturpação. A bioturpação, gente, é a presença de formiga, cupim, que vai revolvendo esse material também, tá? Então, no Brasil, um dos solos mais comuns é o latossolo. Não só no Brasil, nas áreas tropicais e equatoriais, quase que 70% dos solos nas áreas tropicais são formados por latossolos. O Cerrado, por exemplo, tem latossolo, tá? Então, essa profundidade dele é muito interessante porque ele é um solo que é pobre em minerais, mas ele é muito fácil de ser corrigido quimicamente. Por isso que ele é muito usado para agricultura também, tá? Então, a gente pode pensar nisso também. E só para fechar aqui, falta 3 minutinhos, né? A gente relaciona com as diferentes zonas climáticas, né? E aqui a gente tem um exemplo de como é que a gente pode estudar também os processos de formação de solo. Então, aqui a gente tem um solo tipo de área temperada, né, as coníferas e tal.
Então, você tem aqui uma presença de óxido de ferro, tem tudo a ver com o processo de temperismo. Aqui numa região tropical, a formação pedológica é diferente, né? Então, você pode ter solos mais rasos, né? Ausência de minerais. Alguns lugares você pode ter formação de laterização, que são crostas de ferro que vai dando na superfície do solo, e são duras pra caramba, né? Alguns lugares até usa isso para fazer calçada de rua e tal, né? E aqui um perfil de uma área típica de solos, de áreas de baixa precipitação, como é o caso do Nordeste brasileiro, tá? Então você vai ter solos ricos em matéria, em minerais, pobre em matéria orgânica, né? Então são algumas formas de a gente entender também o processo de formação de solo. Então, de acordo com a vertente também, a gente vai ter. Então, por que na montanha você não tem muita vegetação? A erosão é maior, você tem pouca formação de solo, por isso que as plantas são mais baixas, são de menor tamanho. Já nas áreas mais planas, você tem a formação de solos mais profundos, e isso favorece a formação de vegetação associada a outros elementos, tá? Então, aqui a gente tem esses detalhes importantes aqui. Então, dentro de uma região, por exemplo, como essa aqui, você tem diferentes tipos de solo. Então, aqui você tem um neossolo, litólico, né, que tem a ver com a rocha, né? Você tem aqui um gleissolo, um solo formado próximo a um curso d'água, então geralmente são solos que podem ter uma determinada carga orgânica, né? E aqui um argilossolo, né? Um solo ligado, por exemplo, à rocha granítica, né? Então, um granito com seus óxidos de ferro, com suas características mineralógicas, evolui formando aqui um solo mais argiloso, por exemplo, tá? Então, aqui a gente tem um mapa da América do Sul com os principais tipos de solos, né? Depois a gente vai detalhar isso. E aqui os solos mais comuns no Brasil, segundo a Embrapa, tá? Depois a gente também vai detalhar isso aqui, beleza? Dúvida?